Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que sempre ao ar toda sexta-feira às 23 horas, com reprise ao sábado e domingo às 22 horas, transmitido pelo canal Metrópole News. Você pode também estar nos assistindo pelo portal nacional de notícias, metrópole360.com.br. Gostou dessa matéria? Acesse posteriormente para estar nos assistindo. Essa noite nós vamos discutir a questão de franquias, vamos falar das empresas goianas, vamos trazer uma dessas empresas bem-sucedidas, que representam bem esse mercado. E quem nos concede entrevista nessa noite é Guilherme Carvalho, que é diretor de marketing e expansão da QG Pastéis. Boa noite, Guilherme. Obrigado por vir ao Programa Negócio. Boa noite, Debré. Já tem um tempão que não se fala, não tem? Pois é, já tem alguns anos aí. Eu estou medindo pelo tamanho do seu negócio. Eu acho que, salvo engano, você tinha abaixo de 10 franquias quando nós te entrevistamos pela primeira vez. Agora você está com 23, deve ter muito tempo que a gente conversou. Começando aí essa caminhada. É isso? Parabéns para vocês. Obrigado. E nós convidamos ele, doutor Ivan Marques, advogado da Marques Advogados Associados e presidente da Câmara Brasil Portugal. Boa noite, Ivan. Obrigado por vir ao programa. Boa noite, os empresários. Boa noite, seus telespectadores. Prazer imenso estar aqui, Debré. Prazer é nosso receber, doutor Ivan. E o Wellington Rodrigues, que é representante do Conselho Regional de Economia, Corecon, e foi ex-presidente, não é isso? Não, ex-conselheiro. Ex-conselheiro? Ex-conselheiro. O mandato terminou agora recente. Agora recente. Vamos falar de economia também. Está satisfeito com a economia do Brasil? Olha, precisa melhorar bastante. Precisa? Então nós temos que contar isso para a Dilma, porque ela está achando que está bem. Não precisa ver eu assistir o programa. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível para todos os goianos e voltamos já, não sai daí não. Schweppes, separando meninos dos homens. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado, cabine fechada com ar-condicionado, sistema de segurança do retro, banco giratório de 180 graus, uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Dando início ao Programa Negócio dessa noite, nós vamos falar de franquias e vamos falar das empresas goianas com Guilherme Carvalho. Guilherme, nós estamos vendo aí que, como o próprio Wellington falou, a economia do Brasil é algo que só Deus sabe de onde ela veio, onde ela está e para onde ela vai. Sabemos que nós temos uma alta carga tributária e trabalhista. Sabemos que nós temos, às vezes, muitas das vezes, o doutor Ivan sempre tem falado isso, insegurança jurídica, somada à alta carga trabalhista, né, uma burocracia exagerada. Acho que basta isso, né, para a gente exemplificar a dificuldade de ser empreendedor no Brasil. Pois bem, quero começar essa entrevista dizendo o seguinte: nesse universo de dificuldades que nós temos passado no Brasil, como que a QG Pastéis deu conta de surgir, se consolidar e começa um processo de expansão? Debré, nós estamos há 33 anos no mercado, é uma empresa que começou com meus pais, então o que eles enfrentaram justamente, se hoje está difícil, imagina lá no começo para os dois sozinhos. Hoje a empresa conta com 4 filhos, todos dedicados ao negócio. Todos estão envolvidos? Todos envolvidos no negócio. Os pais ainda continuam envolvidos? Sim. E a franquia, ela veio, nós estruturamos a parte de operações, parte de gestão, parte tributária, parte contábil, parte de RH. Então, a gente fez todos os módulos de núcleos para poder estruturar e entender que, por exemplo, o Wellington, que nunca lidou com fast food, com esse segmento de franchise, se ele quiser se tornar um empreendedor, ele tem a capacidade, porque a gente manualizou todo o nosso processo. Então, a mesma coisa que acontece em Goiânia, acontece em Palmas, acontece em Brasília e assim sucessivamente. Você acha que é isso que dá uma sustentação para as empresas? As empresas que não fazem, nós vamos falar bem dessa questão de franquias, mas essa seria a diferenciação das empresas. Esse dia nós falamos com o meu amigo Marcelo Baioca, presidente do Sebrae, e ele tem dito que as empresas goianas têm dado conta de passar por um processo de vitalização, né? Antes elas viviam um tempo muito curto, as 3
os 3 primeiros anos, 70% ou mais do que isso, fecharam nos seus primeiros anos. Eles têm hoje uma vida longa, mais ampla, né? Será que a questão da franquia é um procedimento que tenha garantida a salvação dessas empresas ou algo a mais além disso, Guilherme? Não salvação. A franquia, por dois lados, ela te auxilia a crescer e ao mesmo tempo ela exige que a gente cresça. Então, o fato da gente ter um franqueado do lado de lá, ele exige com que a gente se reinvente muito mais rápido. Tem uma cobrança de uma clientela específica. Atrelado ao consumidor, que a cada dia se torna mais exigente, com redes sociais, internet. Então, o que o mercado levava 10 anos para se reinventar, hoje ele leva 1, 2 anos. E a gente tem que se adequar, senão a gente fica para trás. Fica para trás. Wellington, nós estamos vendo aí que a nossa economia este ano cresceu um pouquinho mais que o ano passado, que foi de 0,2, esse ano deu o quê? 2,3. 2,3 por aí. Exato. Do PIB. Exato. Pô, nessa economia onde nós crescemos, mas também o custo do Brasil tem aumentado na mesma proporção, né? E nós estamos vendo aí o Brasil também envolvido na questão de escândalos, Ivan. Você tem acompanhado aí a Petrobras, naquela coisa toda de um errinho contábil, né? Comprou um negócio que valia alguns milhões e confundiu e pagou alguns bilhões, né? A gente tem acompanhado, só não estamos dando conta de acompanhar o volume. O volume dos escândalos, né? Pois é, né? Nessa instabilidade, aí eu chamo o Wellington e o Ivan para participarem desse debate para a gente entender esse momento de Brasil. Hoje mesmo um empresário me ligou e falou: eu estou pensando em expandir meu negócio, contratar mais pessoas, tá? Mas confesso a você que estou inseguro para 2015. E ele já pulou 2014. 2014 não existe no planejamento dele, porque é Copa, eleição, então ele está pensando em 2015. E foi pedir minha opinião. E ele narrou esse cenário que nós estamos discutindo aqui, né? Para entender isso. O que nós poderíamos dizer para esse empresário que está nos assistindo agora, que a gente está falando de um case de sucesso, que é a QG Pastéis, tem falado da questão da franquia como negócio, mas nesse contexto, o que nós podemos tranquilizá-lo ou mudar de ideia dele? Ivan? Bom, isso que a QG Pastel fez com que ela crescesse e crescesse com os pés no chão tem nome, e é o que é sempre nós falamos aqui, Debrei, planejamento. Tá? Eu costumo dizer que o empresário brasileiro tem que fazer 3 coisas muito bem feitas: planejar, planejar e planejar. E isso a QG Pastel tem demonstrado isso ao longo dos anos. Porque não basta você planejar um setor da sua atividade ou planejar a sua gestão. Quando você parte para uma franquia, você também tem que planejar uma segurança tributária muito bem feita. E não basta você só querer crescer. Tem que planejar. O Brasil é a mesma coisa. Esse negócio de você pular de 2014 para 2015, eu acho isso totalmente irreal, porque as pessoas vão deixar de comer, de dormir, de vestir, de dirigir carro, o país vai desaparecer. Daquela propaganda, fiz um boné, pula para... Então, está faltando planejamento. Eu acho que nós temos que planejar 2014 com uma certa cautela, planejar 2015 e continuar planejando. Você está otimista para 2014, como advogado? Eu estou, muito otimista. E aí, Wellington? Bom, eu acho que é o seguinte, tem casos e casos. Se você pega o contexto goiano, você vê o estado de Goiás crescendo acima da média nacional. Se você pega o contexto Brasil, você pega alguns estados que puxam mais o desenvolvimento. Se você pega por setor, vamos pegar aqui o setor de alimentação fora do lar. É um setor que nos últimos 10 anos, ele cresceu, ele dobrou de tamanho. E nos próximos 7 anos, também a perspectiva é que ele dobre de tamanho novamente. Ou seja, a velocidade de crescimento está intimamente ligada com o aumento da renda, o menor índice de desemprego, a ascensão de classes C e D, I e B, migrando para A e classe C migrando para B, ou seja, a base da economia aumentou bastante. Nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de pessoas. Você como economista, você consegue afirmar que a população realmente tem conseguido crescer a sua receita? Ela tem aumentado ou tem aumentado simplesmente a base de endividamento dela? Não, ela tem crescido até a base de endividamento. O aumento de endividamento foi significativo no ano passado, chegou a 55%, agora baixou para cerca de 40%. Das famílias. Então, de uma certa forma, está ajustando, mas esse ajuste ele é de longo prazo, tá? Mas de uma certa forma
esse empresário que está planejando ir para 2015, ele não pode deixar de investir em 2014, porque senão, se todo mundo pensar, se a economia para, e tem casos que vale a pena, no caso de alimentação, nós vamos pensar aí, o pessoal de alimentação tem uma perspectiva de crescimento aí de 300%. É um número bastante significativo, principalmente em razão desse aumento de renda, dessa população que está vindo consumir, especialmente itens de um valor mais barato, né? Ou seja, tu viu, Debrey, que se esse empresário não investir em 2014, a economia para não. Se esse empresário não investir em 2014, vai ter outro empresário que vai investir. Então, mas não é só isso. Se todo mundo pensar igual, a economia, de certa forma, vai degringolar. Alguns setores de alimentação, alguns setores de saúde, alguns setores de logística, esses conseguem alavancar. Então, ele tem que continuar investindo, porque, de uma certa forma, o ramo dele está crescendo melhor do que outros ramos, que também realmente têm a sua dificuldade. Guilherme, é aquela famosa frase, desculpa, Debrey, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então a gente precisa enxergar a oportunidade. O nosso segmento vem crescendo, aliado à concorrência também que vem crescendo. Só que a cada dia o trânsito fica pior. Então, se eu ia em casa almoçar, hoje eu não vou mais. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades de quem está dedicando aí ao nosso negócio e não deixar com que ele vá na concorrência ou vai, mas a disputa está ficando cada dia mais acirrada. E a gente tem que enxergar oportunidades e pensar um pouco fora da caixa. Sobre essas duas falas do Ivan e do Hélito, que ele bem posicionou. O Ivan falou sobre o planejamento como algo estratégico indispensável para a empresa para surgir, se manter e crescer. O Hélito fez uma análise de mercado nacional, defende esse posicionamento da economia e acho que um dado extremamente importante é a diminuição do endividamento da população, né? Se qualquer negócio, qualquer empresário que vem e fala, nossa, o fato do Brasil não dever tanto é importante. Como nos Estados Unidos, se não me engano, acho que chegou uma época de mais de 90% da população em endividamento, com endividamentos altos. Diminuiu, né? Também já. Diminuiu também. Mas se a gente comparar o Brasil com 40% ou a 50%, como já esteve com os Estados Unidos a 90%, qualquer empresário que chega aqui e fala, poxa, nós podemos endividar muito, vamos vender muito carro, vamos vender muito apartamento, vamos financiar, aproveitar a linha de crédito e ainda aquecer a economia através do endividamento da população. E aí eu te pergunto o seguinte, Guilherme, dentro dessas duas visões aqui, o que é que nós podemos somar ao negócio da QG Pastéis que você acha que complementa a fala dos dois conselheiros? Debrey, eu como gestor, como diretor, eu não posso me dar o luxo de abaixar a cabeça. Eu preciso me reinventar. Então, se o mercado está crescendo ou não, se a inadimplência está crescendo ou não, eu preciso me planejar e eu preciso me reinventar para poder pensar e executar como que eu vou sair desse... Está dando certo hoje, que garante que o amanhã vai ser seguro. Então, mais uma vez eu volto a falar, nós estamos nos reinventando a cada 2 anos. Então, o que a gente precisa fazer para daqui 2 anos a gente não ser pego de surpresa? E vamos executar. O próprio exemplo disso, Debrey, qual foi o objetivo que a QG Pastel foi criada quase 40 anos atrás, né, 34. Era simplesmente pastel, quitanda. Hoje eu visito algumas lojas, mas eu tenho a impressão que um grande faturamento dele já não é mais pastéis. Talvez seja o grelhado, essas coisas que eu disse. Do mesmo jeito que ele citou o trânsito, hoje as pessoas estão deixando, não é de almoçar em casa não, hoje as pessoas estão deixando de tomar café da manhã em casa. Estão saindo mais cedo, porque se for tomar café da manhã e pegar o trânsito, já atrapalha o serviço. Hoje, quantos por cento ainda do seu negócio ainda é só o pastel? O pastel é em torno de 30%. O grelhado já está com 35%. Aquilo que deu origem ao negócio de vocês, que antes era 100%, hoje é 30%. Em volume de unidades, o pastel ainda é muito superior. Mas em faturamento, o grelhado hoje ele já bate o pastel, pelo ticket médio. Nós vamos ter que chamar um intervalo aqui, e aí, vocês viram, quem está nos assistindo, nós estamos com um formato novo estúdio do programa Negócios, e nós convidamos 2 outros conselheiros para estar nos ajudando nessa entrevista, né? Eu agradeço a você, Ivan, obrigado Hélito pelo apoio, pela ajuda, né? Com certeza nós ajudamos muito com a visão de vocês. Meu agradecimento. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Vamos para um rápido intervalo, sai daí não. Olha, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme?
que a gente vai assistir? Pensei no romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. De volta com o Programa Negócios, lembrando a você que está nos assistindo, o Programa Negócio é toda sexta-feira às 23 horas, com reprise sábado e domingo às 22 horas. Pode nos assistir pelo canal Metrópole News, canal 14 da NET, pode estar nos assistindo pelo site metropolenews.tv.br, ou se você gostou dessa matéria, quer indicar posteriormente para as pessoas assistirem, virem aquilo que a gente discutiu, soma a alguém, ele fica arquivado no Portal Nacional de Notícias, metrópole360.com.br. Guilherme, nós falamos no primeiro bloco, com a ajuda dos nossos conselheiros lá, falamos sobre economia, falamos sobre a questão da necessidade de planejamento, fizemos uma avaliação, como é que vocês surgiram, falaram também de franquias. Nesse bloco, agora, nós vamos receber como conselheiro Leonardo Diogo, que é especialista em marketing e comunicação digital, que agora é febre, todo mundo agora tem que participar, e diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais. Boa noite, Leonardo, obrigado por vir ao Programa Negócio. Boa noite, Debré, é um prazer estar aqui. Eu imagino que vocês estão tendo muito trabalho, porque agora tudo que fala é redes sociais, não é isso? Com certeza, não falta mercado para o digital, não somente o digital, mas a comunicação como um todo, ela tem que se reinventar nesse sentido, senão, assim como o Grupo QG aproveita esse gancho, é importante que as empresas estejam cientes disso, da importância da comunicação. Eu tenho falado de um dado tão importante que a televisão, antigamente, você tinha uma caixa grande. Você lembra daquela caixa grande, Guilherme? Já teve? Nossa Senhora. Era uma caixona grandona, que as pessoas... tudo. Você assistia TV só por lá. Você tinha que ter aquela antena que ficava em cima da casa, lá, que parecia um espinho de tudo peixe. Bem burocrático. Era daquele jeito que você assistia televisão. Aquele pedacinho de Bombril. Você é da época de Bombril? Da época que tinha que esquentar a TV também, não tinha. E olha, é engraçado, isso foi ontem, né? Passando pela TV digital, a TV agora está digitalizada e tal, e tem pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, até numa televisão dessa aqui, que é uma Smart TV, né? Às vezes lá na fazenda, nós temos audiência em cada lugar, então isso mostra essa questão da recriação do meio de comunicação. E convidamos também o Dr. Rafael Zardini, que é advogado, muito competente advogado, né? Obrigado, Rafael, por vir ao Programa Negócio. Eu que agradeço. E nos ajudar nesse debate importante. Obrigado. Guilherme, agora vamos falar um pouquinho, eu queria que você me apresentasse esse universo da área de alimentação, para a gente falar, para as pessoas que às vezes não está no segmento que você está, mas está em um outro segmento e pode aproveitar dessa experiência bem sucedida, né, que vocês criaram, para implementar. Às vezes o empresário está na área de transporte, na área de logística, na área de TI, mas ele fala, poxa, aquela ideia que o Guilherme aproveitou lá, eu posso adaptar para a minha realidade, né? Vamos falar um pouquinho, inicialmente agora falando um pouquinho de mercado, como é que está esse mercado de alimentação hoje, para a gente poder avançar num pouquinho de estratégia. Debré, hoje o mercado, em 2013, 30% do gasto familiar foi fora do lar com alimentação. Então, é um mercado... anos atrás era o quê? Coisa de 20%. Ele vem crescendo muito. Então, nos últimos 10 anos, ele praticamente dobrou. O mercado de franquias, 2013 fechou com 11,6% de crescimento, só que o segmento de alimentação vem crescendo a mais de 16%. O QG cresceu ano passado 28%. 28% no ano passado? Isso. Vocês cresceram mais do que o Friboi, né? Com a estratégia daquele ator lá que cresceu 20%. Tony Ramos. Tony Ramos. Ajuda um pouquinho, né? Só um adendo. Crescimento maior do que o comércio eletrônico no país. Vocês terem noção. O comércio eletrônico cresceu 20%. Crescimento extremamente expressivo. Parabéns para vocês, né? O que você atribui esse sucesso desse crescimento extraordinário, já que vocês não contrataram nem o Roberto Carlos para poder fazer uma campanha? Nós estamos desenvolvendo um trabalho com cautela, a gente sempre é muito pé no chão, então enquanto tem redes de franquias que crescem sem lojas, a gente prefere ser mais conservador, por mais que os números venham crescendo, a gente sempre está ajustando, preocupado com a satisfação tanto do nosso consumidor quanto do nosso franqueado. Então a gente tem que ir adequando todo o processo a todo momento. E aí, Rafael, o que a gente pode somar essa análise importante? Saber da posição do Guilherme. Um dos grandes receios daquele que tem a pretensão de iniciar um empreendimento, né, um dos grandes receios dele e dúvidas seria no aspecto tributário,
aspecto contratual, no próprio consumerista, né? Então, isso, muitas vezes, esse medo impede que ele, de repente, parta para ser um franqueado. E hoje, quanto é complexo esse setor, né? Hoje parece que abriu o leque, hoje o nível de exigência para o empreendedor, que já era muito alto há 10 anos atrás, aumentou muito com essa questão da concorrência. Você tem uma marca que você tem que registrar, você tem que fazer registro de marcas e patentes. Você tem, além do que já era convencional, trabalhista e tributário, que era complexo, aumentou o nível de exigência. E cada dia mais surge. A partir de ontem, com a aprovação, o programa é sexta-feira, está aí na hora, mas foi gravado na quarta, terça-feira, teve a votação do marco civil da internet, que nós estamos falando de novas exigências que para qualquer negócio vai impactar, né? Como a QG auxiliaria, né, esse pretendente a ser franqueado, para diminuir essas dúvidas e realmente para encorajá-lo a se tornar um franqueado? Primeiro que a legislação de franquias, ela nos exige que o contrato ele seja com palavras de uso comum. A gente não pode utilizar uma linguagem muito complexa que qualquer franqueado, qualquer pessoa que tenha uma instrução, ele consegue ler. Só que, lógico, a gente indica também que tem o apoio dos seus advogados para poder fazer essa análise e entender se vale a pena entrar para o negócio, até porque a legislação ela nos exige que a gente entregue para o franqueado uma circular de oferta de franquia, com 10 dias antes, que é um instrumento que a gente demonstra onde está como que é o nosso modelo de negócio, como que funciona o dia a dia, quais são as lojas, modelo de pré-contrato, modelo de contrato. Ou seja, antes de eu fechar qualquer negócio com esse franqueado, ele passa 10 dias avaliando o instrumento. Aí sim é o período que ele tem para tomar a decisão se ele vai entrar ou não para esse negócio. Ele é bem didático, né? Completamente didático. Perfeitamente. E o que os valores investidos hoje, Guilherme, para se abrir uma franquia? Só para a gente ter uma ideia desse universo. Falando de QG hoje, nós estamos tratando de um investimento a partir de 450 mil. Isso lojas de hipermercado, lojas de shopping, fora luvas. E falando de rua, a gente está falando em 600 mil de investimento. E eles contemplam o quê? Quando o franqueado adquirir, você está adquirindo o quê? Seria a montagem total da loja. Taxa de franquia, equipamentos, obra civil. Então o investimento em lojas de rua ele chega a ser maior do que shopping, porque a obra civil é bem maior. A gente está falando em lojas de 150, 200 metros quadrados. Enquanto um shopping, operações de 45, 50 metros. E a estimativa de retorno desse investimento é em qual prazo? A gente fala em 4 anos, mais ou menos. Okay. Nós temos um quadro aqui que é FIEG Acontece, né? A FIEG é uma grande parceira nossa, Federação da Indústria do Estado de Goiás, e nós sabemos a importância de termos essas instituições representativas e nós participarmos dessas instituições, né? Inclusive, eu quero até mandar um abraço para a Elenia, que foi reeleita presidente da CIEG, né? Uma mulher espetacular e desenvolve um trabalho de parceria para o setor econômico muito importante. Vamos chamar aqui para vocês poderem acompanhar o quadro da FIEG Acontece. Vamos lá. O governo federal, ele compra 17% a 18% do PIB, quer dizer, é uma grande quantidade que pode ser também feita no Estado, né? O Estado também é um grande comprador público, né? Então, o que os empresários devem fazer, e eles podem fazer, é usar, por exemplo, a margem de preferência que é dada pelo governo federal nas licitações e contratos estaduais ou municipais. E isso não está sendo usado ainda, não está sendo aproveitada essa oportunidade. É claro que existem problemas orçamentários, mas a prática de 2 anos do governo federal mostra que está tendo muitas vantagens. Tanto é que nós já temos 14 decretos federais nas áreas de tecnologia da informação, na área de têxteis, na área de aviões, inclusive, né, de softwares. Então, esses decretos, eles são avaliados periodicamente e têm mostrado bons resultados. O Plano Brasil Maior é a maior política industrial do país para promover o desenvolvimento
das diversas regiões. E ele traz uma série de instrumentos de apoio, especialmente no desenvolvimento, na questão de financiamento das indústrias, a questão da inovação tecnológica, recurso inclusive a fundo perdido em alguns casos para inovação, pesquisa, na questão de gestão das empresas. Então, uma série de instrumentos que contribuem para aumentar a competitividade das indústrias e, consequentemente, desenvolver o setor industrial em cada região do país. O evento na FIEG é o início de um processo de diálogo existente entre o governo federal, instituições, órgãos do governo federal, o governo do estado de Goiás e a Federação da Indústria de Goiás, no sentido de poder fazer com que instrumentos da política industrial, o Plano Brasil Maior, possam ser disseminados no estado, principalmente o tocante ao mecanismo de margem de preferência nas compras públicas e a atração de investimento. Então, essa segunda etapa do encontro hoje à tarde vai estar voltado para dar um maior conhecimento desses instrumentos aos empresários. Então, quero aqui agradecer a Federação da Indústria do Estado de Goiás, que desenvolve um trabalho espetacular em defesa da indústria do nosso estado. Temos que sempre parabenizar. Nós temos uma missão importante, mostrar o que já aconteceu e a agenda positiva para todos os empresários industriais, o que a Federação faz na próxima semana. Você participa da Federação, Guilherme? Ainda não. Não? Muito importante participar, porque nós estamos vendo todas as dificuldades que nós passamos no Brasil, sem instituições representativas, com as instituições representativas desenvolvendo o trabalho, imagina sem elas, E eu gosto sempre de ressaltar e destacar a importância das instituições representativas do nosso país. Para encerrarmos, o que é importante a gente falar ainda da jurídica nesse setor? Na verdade, eu queria concluir com uma pergunta para o Guilherme. Eu acho que o empreendedor, uma grande dúvida que ele tem, quem quer empreender, com relação à franquias, eu crio uma nova empresa ou me torno um franqueado de um negócio de sucesso, Qual a vantagem, qual a desvantagem? O que você tem a falar a respeito desse aspecto? Olha, a franquia, uma das vantagens, você compra um know-how. Então, se você se tornar um empreendedor, ao invés de eu abrir uma franquia, eu vou abrir minha marca própria. Você pode sofrer com o marketing, sofrer com a operação do dia a dia, de você não conhecer como que é esse negócio no dia a dia, sofre na parte trabalhista, sofre na parte tributária, ou que você tenha aí os seus êxitos. Tem que testar toda a metodologia. Eu sou na pergunta do Dr. Rafael dizendo o seguinte, Guilherme, vocês têm unidades hoje em Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Então, em três estados diferentes, que têm realidades bem distintas. Goiás já tem talvez uma realidade intermediária, Brasília já mais avançada, Tocantins ainda está em desenvolvimento. E como é que isso ajuda o franqueado, já que você tem uma metodologia que tem que ser implementada para todas as realidades distintas em 3 estados? Isso é muito bom, a gente abre o leque de estratégias. Então, se antes eu tinha 3 estratégias somente para Goiânia, agora eu preciso ter 10, 12, porque o consumidor é completamente diferente de Palmas ou de Águas Claras, por exemplo, Ceilândia. Se ele fizer uma campanha num setor, num bairro, ele pode chegar na outra loja lá na outra e exigir. Não ficar muito tem que estar bem explícito. Bem transparente, essa situação, ela realmente que é para a loja. Tá? Muito bem lembrado, Rafael. Guilherme, eu lhe agradeço, quero agradecer inicialmente nossos conselheiros desse segundo bloco, que nos ajudou. Leonardo Diogo, que é especialista em marketing e diretor da Associação Brasileira das Agências Digitais. Obrigado, Debré, boa noite. E eu que agradeço. E o Dr. Rafael Zardini, que é advogado, que está nos ajudando nesse debate. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E aí eu agradeço em nome de todos os nossos telespectadores, Guilherme, por vir falar da estratégia do negócio, poder disseminar ainda mais sobre a importância das franquias. Acho que cada vez que a gente fala sobre isso, a gente consegue ajudar a economia, Se a gente é atrapalhado tanto por outros fatores externos, mas quando a gente soma a questão da informação, acho que uma forma da gente, se não solucionar as carências do Brasil, é amenizá-las. Obrigado. Muito obrigado, Debré. E o que precisar do Grupo QG para a gente poder apoiar esses novos empreendedores,
Estamos à disposição. Então, vamos fazer junto. E da próxima vez, traga pastel para a gente lanchar na gravação do programa. Amém. Você que está nos acompanhando, obrigado pela audiência qualificada e pela opção consciente de estar nos assistindo. Esperamos assim ter podido lhe atender na sua escolha. Falar de negócio é a nossa missão e fazemos isso para você. Obrigado. Até a semana que vem. Um grande abraço. Programa Negócios com Debré Bucar.